crianças do 4º ano, né? Espero que vocês tenham um dia abençoado, né? Tenham mais uma manhã de aprendizagem, uma tarde, né? Tenham uma noite, né? Mais calma, mais tranquila e abençoada por Deus, né? Estamos aqui mais um dia com aula de história, né? Mais um dia que Deus nos deu força, nos deu coragem para darmos continuidade às nossas atividades, não é? Claro, evidentemente que são atividades diferentes do que a gente costumava ter, mas, né, que não deixa, né, a gente sem fazer nada, né? A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar aprendendo. O importante é isso, tá bom? Então, desde já agradeço a vocês as tarefas que estão sendo realizadas, as dúvidas que vocês estão tirando comigo, né, no privado, alguns mandam para mim e perguntando. Então, muito obrigada. E vamos continuar, né? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de história, fazendo a correção. Semana passada eu passei para vocês da página 249 a 251, né? Que a gente falou da questão dos engenhos, da colônia, né? O Brasil dos engenhos, a colônia, monocultura, tá certo? E que a gente agora, né, nós agora vamos fazer a correção. Falamos da mão de obra africana, né, a escravidão do Brasil, e que hoje nós vamos fazer a correção da página 251. Hoje nós tínhamos para corrigir apenas a página 251. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos completar a cruzadinha, certo? De acordo com as palavras que estão sendo pedidas aí, cada aí. Vamos lá. Local onde ocorria a produção de açúcar. Onde era que ocorria a produção de açúcar? Engenho. Então você coloca engenho. Cultivo exclusivo de um único produto agrícola. Era o quê? Monocultura. O único produto agrícola é chamado de monocultura, certo? Quando o cultivo é apenas de um. C. Produto produzido nos engenhos e comercializado pelos portugueses, gerando altos lucros. O que foi? O açúcar. Açúcar. D. Pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. Quem foi? É uma pessoa o quê? Escravizada. E letra E. Comunidade formada em meio às matas por escravizados fugidos. Quando os escravos fugiam, que lá no meio das matas, eles formavam o quê? Quilombo, certo? Então essa foi a nossa correção, apenas da página 251, que a 249, né? E 250 foi o que a gente viu na aula passada, e que hoje nós vamos continuar nossa aula de história falando sobre as comunidades quilombolas, certo? O que é isso, né? A gente viu aí, tem até um item na correção que a gente viu que tinha quilombos. O que são quilombos, né? Aqueles escravos fugidos, né? Que eles resistiam ao trabalho forçado, ao trabalho escravo, eles fugiam para o meio da mata e lá eles formavam comunidades, né, só de pessoas fugidas, pessoas que eram escravizadas, que chamavam de quilombo, né? A gente até conhece que existe o quilombo muito conhecido como o quilombo de quê? Dos Palmares, né? E que agora nós vamos ver aqui na página 252. Coloque aí na página 252, que a gente vai falar aqui sobre as comunidades quilombolas, certo? Olha só. O fim da escravidão em 1888. Né? Quando fala em comunidades quilombolas, a gente lembra da questão da escravidão, né? Porque já que lá nas comunidades quilombolas, eles se formaram por pessoas que resistiram à escravidão e tentaram e conseguiram fazer outra vida, viver outro tipo de cultura. Lá eles viviam a cultura deles, né? Eles tinham as crenças dele, a cultura dele lá na comunidade quilombola. Atualmente já existem centenas de comunidades quilombolas espalhadas pelo país, né? Logo lá no início, existia apenas uma comunidade,
né? E aquelas que fugiam iam para lá. Só que com o passar do tempo, né, foi se criando vários outros tipos de quilombolas, ou quilombos, né? Aquelas pessoas que fazem parte dos quilombos. Que é o que a gente vai ver agora na página 252. Olha só. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil. No Brasil. Mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas terras é de extrema importância, pois além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Nós agora, atualmente, como tem algumas, né, ainda existem centenas de comunidades quilombolas espalhadas pelo Brasil, nós vamos conhecer agora algumas, né? Algumas dessas comunidades quilombolas, que você vê aí na página 252, olha só. Temos aí na primeira imagem, grupo Samba de Roda do Quilombo, em comunidade quilombola, em Laranjeiras, no Sergipe. Então, lá no Sergipe, né, também tem uma comunidade quilombola, certo? Abaixo, festa de São Sebastião, no Quilombo da Barra, local, em Rio de Contas, na Bahia, né? Quilombolas, como são chamados os moradores de um quilombo, ó, certo? Então, essas pessoas aqui são moradores, né, de quilombos, né? Eles formaram as culturas deles, as tradições deles. Então, lá nos quilombos, eles formaram tudo isso daqui, tá certo? Na página 253, nós temos, ó, as quilombolas artesãs, Casa de Farinha do Quilombo, Fazenda Pissinguaba, Ubatuba, São Paulo. E nós temos também a imagem das crianças quilombolas, que jogam capoeira durante a festa de cultura afro em comunidade quilombola em Araruama, no Rio de Janeiro. Olha só, certo? Então essas imagens aqui, elas nos dão a ideia de como essas pessoas, né, conseguiram resistir à escravidão e formar os quilombos, né? Elas já estavam cansadas de tanto sofrimento, já estavam cansadas de tanto tempo ser escravo, e resolveram formar os seus quilombos. E lá nos quilombos eles fizeram tudo, né? Lá eles dançam, eles cantam, eles pescam, né? Tem a cultura dele, tem a religiosidade, não é? Que eu acredito que você já tenha ouvido falar, né, nas comunidades quilombolas, né? Exatamente, ó. Atualmente, diversos aspectos da cultura de origem africana estão presentes no nosso dia a dia. A resistência desses povos à condição de escravidão foi fundamental para manter vivas suas tradições ao longo dos anos. Eles resistiram à escravidão, eles fugiram, né? Eles não aceitaram o modo de vida que eles viviam. E quando eles fizeram isso, eles resistiram à escravidão, eles deixaram valer a parte da cultura, né? A cultura dele, a vida dele, o modo de vida deles, que não poderia ser diferente, né? Então, muito bem. E aqui na página 254, nós temos aqui, ó, a formação de latifúndios e direito à terra, né? Como vimos, para colonizar o Brasil, a coroa portuguesa dividiu o território colonial em capitanias hereditárias. Ao receber uma capitania, o donatário assumiu o compromisso de tornar esse território produtivo. Assim, para cumprir o seu dever, os donatários dividiram as capitanias, entregando grandes extensões de terras a pessoas que tinham recursos para explorá-las. Esse foi o primeiro modelo de divisão das terras da colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terras improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem a apenas uma pessoa ou apenas uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola do Brasil. Assim, pessoal, a maior parte das terras do nosso país continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas. A gente vê aqui que o gráfico, ele nos mostra, ó, esse roxinho aí são as propriedades médias, a verde as propriedades grandes e a vermelha as propriedades pequenas, certo? Olha só aqui, ó,
certo? Você observa bem direitinho aqui o que é que está acontecendo de acordo com esse mapa, tá certo? De acordo com essa distribuição de terras aqui, ó, de acordo com esse gráfico. Por causa da má distribuição de terras no Brasil, houve em diferentes épocas movimentos de pessoas que se posicionaram contra o sistema de latifúndios e se organizaram para lutar pelo direito à terra. Conheça a seguir um desses movimentos. Nós temos aqui, ó, certo? A reforma agrária, eles reivindicando, a reforma agrária. E apesar dos movimentos pela redistribuição das terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde possam trabalhar para garantir sua subsistência. De acordo com as leis de nosso país, as terras consideradas improdutivas devem ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas. Então, poucas pessoas possuem a maior parte das terras do Brasil, poucas. No entanto, o cumprimento dessas leis enfrenta forte resistência desses grupos que defendem a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, mesmo que em condições de improdutividade, tá certo? Então, a gente viu aí a questão das comunidades quilombolas, a questão dos latifúndios de direito às terras, tá certo? Em casa, vocês vão responder a página 256, tá certo? Página 256. Tudo isso aqui que tem na página 256, se você tiver dúvida, você vai ler novamente lá na página 252, tá certo? Mas a realização da atividade, ela está aqui na página 256, tá certo? Até a próxima, na próxima a gente corrige e fiquem com Deus.